Nos 71 anos de Fórmula 1, tivemos diversos campeões mundiais, mais especificamente 34. E o Lewis Hamilton e o Michael Schumacher são os dois maiores, tendo cada um deles ganho 7 vezes o título mundial de pilotos. E apesar do que muita gente pensa, não é só de glória que vivem os campeões. Na verdade, eles são extremamente criticados por tornar a Fórmula 1 mais chata, já que eles não deram chance para os seus concorrentes. Mas isso não serve somente para esses pilotos. O Sebastian Vettel, o hoje adorado piloto alemão que recentemente anunciou sua aposentadoria, também era vaiado e extremamente criticado por também ter ganho 4 vezes o título mundial de pilotos. Mas com ele, teve uma leve diferença. Não eram só os fãs que o odiavam, mas também alguns pilotos, e principalmente o seu antigo companheiro de equipe, Mark Webber. E nesse vídeo eu vou falar sobre como o Sebastian Vettel conseguiu ganhar 4 vezes o título mundial de piloto, sendo a pessoa mais odiada do paddock, e como de repente ele se tornou a figura mais engraçada e bem-humorada das pistas. A sua carreira na Red Bull foi marcada por vitórias, troféus e polêmicas. E no seu primeiro ano, e nos seguintes também, a Red Bull tinha de longe o carro mais rápido do grid. Só para vocês terem uma noção, na terceira etapa do campeonato, o Vettel fez a pole position e ganhou a corrida. Isso é algo realmente impressionante para um novato. E no final da sua primeira temporada, ele conseguiu ficar em segundo lugar no campeonato de pilotos, com 4 vitórias, ficando atrás por somente 11 pontos do James Button. E isso fez com que a Red Bull o promovesse para primeiro piloto no ano seguinte. Na temporada seguinte, como muito especulado, ele ganhou diversas corridas. Porém, ele teve alguns desentendimentos com o seu companheiro de equipe, Mark Webber. Por exemplo, o que aconteceu na Turquia, quando o Vettel jogou o carro para cima de Webber e causou uma colisão que fez com que ele tivesse que retirar o carro. E os rádios mostram como era o temperamento do Vettel naquela época. What the f*** are we doing here? What a stupid action! I'm going home. You. E mesmo com as imagens, ele se recusa em assumir a culpa do acidente. Se já não bastava ganhar no seu segundo ano de Red Bull, ele fez questão de ganhar no terceiro também. Em Mônaco nesse ano, o Vettel teve problemas no rádio, e isso fez com que ele fizesse um pit stop de surpresa para a equipe, que colocou os pneus errados no carro. E mesmo assim, ele ainda conseguiu ficar em primeiro na corrida, não podendo faltar a sua famosa comemoração, mostrando para todos a sua verdadeira habilidade de direção e o poder de um carro feito pelo Adrian Newey. E ele terminou essa temporada com 15 pole positions, 11 vitórias e 17 pódios. E isso tudo em 19 corridas. E ele conseguiu fazer esse feito mesmo com a FIA banindo algumas das tecnologias que a Red Bull usava, como o mapeamento de motor e o tão importante difusor soprado. E como era de se esperar, em 2012 o Vettel também ganhou o título mundial de pilotos, se tornando assim, aos 25 anos, o mais jovem tricampeão mundial. Entretanto, nesse ano, aconteceram algumas coisas que mostraram um lado do Sebastian Vettel que muitos odiavam. E logo na primeira corrida dessa temporada, após uma batida com um dos pilotos da escuderia HRTs, o Vettel xingou o piloto de idiota e colocou a culpa inteira do acidente nele. Yeah, it's like on the normal roads you have some idiots driving around and it seems that there's also one driving here. Mostrando seu excesso de confiança e seu ar de superioridade enquanto ele fazia sua famosa comemoração, levantando um dedo para dizer que ele era o número 1, ele atraiu a terrível imagem de que ele era o vilão da Fórmula 1. Em 2013, 4 anos após a sua entrada na Red Bull e 3 títulos consecutivos de piloto, você deve estar imaginando que ele finalmente perdeu. Então, você pensou com a maioria dos outros fãs de Fórmula 1 naquele ano, que também achavam que o Vettel finalmente perderia. Mas o piloto alemão acabou com seus adversários, ganhando as últimas 9 corridas, uma atrás da outra. E como em todo ano, teve sim polêmica entre os dois pilotos da Red Bull. E na primeira corrida da temporada, o Vettel ganhou em cima do seu companheiro de equipe, mesmo após ter recebido ordens de equipe de manter a sua segunda posição e deixar o Mark Webber ganhar. E o Vettel disse após a corrida que não ouviu sua equipe porque achou que o Webber não merecia a vitória. E nessa temporada, tiveram diversos momentos que o Vettel recebeu vaias dos fãs.
inclusive durante os pódios. Após 4 temporadas incríveis, o Vettel era uma das figuras mais odiadas do paddock, principalmente pelos pilotos. Por exemplo, o James Button e o Lewis Hamilton, que foram passivos e agressivos em suas declarações. Mas tiveram outros pilotos que falaram mais abertamente sobre o caso, como Fernando Alonso. But do you put Sebastian into the same category as Alain Prost and Ayrton Senna? I don't know, time will tell us when he will have a car like the others. If he wins, he will be one of the legends in Formula One. When one day he has a car like the others and he's 4th, 5th, 7th, these 4 titles will be bad news for him, because people will take these 4 titles even in a worse manner than what they are doing now. So there are interesting times for Sebastian coming. E não podia faltar o Mark Webber, que era o primeiro piloto da Red Bull. Porém, com o tempo e o sucesso de Vettel, ele foi jogado de lado. E o maior exemplo disso é o GP da Grã-Bretanha de 2010, quando após a sua vitória, ele passou esse rádio para a equipe. Ele era realmente de longe quem mais falava mal do Vettel, dizendo que a Red Bull o favorecia e que passava pano para ele. Mas a verdade é que eu sou suspeito a falar, porque eu sou fã do Vettel, e vê-lo ganhar em cima de vaias deixava tudo mais emocionante. E ele sabia muito bem como fazer esse papel de vilão. E parecia até que com cada vaia e cada xingamento ele se tornava mais rápido. Após ele perder para o seu novo companheiro de equipe e novato Daniel Ricciardo em 2014, ele decide se mudar para a Ferrari no final desse ano. E com essa mudança se vai o ódio que as pessoas tinham dele. E é engraçado pensar que as mesmas pessoas que estavam vaiando ele no pódio em Monza agora seriam seus maiores apoiadores. E muitos falam que essa mudança repentina foi devido ao fato dele não ter mais o peso de ganhar sobre suas costas. E na minha opinião, isso ajudou muito. Mas o que realmente fez a diferença foi o fato de que as pessoas não tinham mais que odiá-lo. E por isso acabavam vendo o lado engraçado dele. Um lado que ele sempre teve. E ele é conhecido no paddock como uma das figuras mais bem-humoradas, sempre tentando fazer graças nas coletivas de imprensa e brincando com os outros pilotos e fãs. Um outro motivo que talvez tenha ajudado muito é o fato dele não ser mais o vilão da história, já que ele não estava mais na equipe dominante, e sim numa que estava tentando alcançar o topo do grid. Então, os fãs perderam o motivo que eles tinham de odiá-lo, então começaram a apoiar. Mas como um piloto que foi odiado pelos seus fãs e companheiros, conseguiu quase de uma noite para o dia conquistar o amor de ambos. Inclusive, se tornar amigo de alguns pilotos que uma vez falaram mal dele. Na minha opinião, apesar das outras teorias de que ele não teria mais o peso de ter que ganhar sobre seus ombros, eu ainda acho que existe sim uma maldição na Fórmula 1. E por mais que os outros não concordem ou não queiram admitir, toda vez que um piloto se demonstra muito dominante sobre os outros, os fãs começam a odiá-lo. E isso não aconteceu somente com o Vettel. Como eu disse anteriormente no início do vídeo, Michael Schumacher também foi acusado de deixar a Fórmula 1 mais monótona, entre os anos de 2001 até 2005, quando ele ainda dominava com a poderosa Ferrari. E trazendo um exemplo mais atual, o Lewis Hamilton, apesar de ser muito amado pelos fãs brasileiros e britânicos, ele tem um fã-clube que o odiava enquanto ele estava dominando, e que deixou esse ódio de lado quando a Mercedes parou de ser dominante na Fórmula 1. Existem pessoas também que teorizam que o motivo disso ter acontecido especificamente com o Vettel é o desenvolvimento das redes sociais, que entre os anos 2010 e 2013 sofreram um boom absurdo. Até os dias atuais, ser bem visto nas redes sociais é algo essencial para criar uma boa reputação. E como o Vettel naquela época tinha um temperamento muito explosivo e ele era orgulhoso, acabou que ele se tornou um alvo muito fácil para os haters. E a você que chegou até aqui, eu deixo o meu muito obrigado. E peço para que você se inscreva no canal e curta o vídeo. E se possível, deixe uma sugestão de tema para um vídeo futuro. Forte abraço!